E aí, gente, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal e hoje eu vou estar te mostrando algumas maneiras de você estar conseguindo desenhar o que você quiser. Esse método ou esses métodos que eu vou estar te mostrando, eles são assim muito valiosos porque tem muita gente que acha que tem que desenhar de um determinado jeito e um jeito fechado. E não, nesse vídeo eu vou estar te mostrando que existem várias maneiras de você estar desenhando, por exemplo, um corpo. Eu vou estar dando um exemplo de um corpo, mas aqui você pode estar desenhando diversas coisas que você achar que é interessante aí no seu dia a dia. Eu estou mostrando aqui para você um sketchbook que eu tenho já há bastante tempo. É um sketchbook bem grande, com folhas no tamanho A4. E eu separei aqui para vocês verem como que funciona. Aqui tem uns estudos de anatomia, deixa eu olhar aqui. E lembrando que aqui é um vídeo como se fosse uma aula, assim, eu falando diretamente com você. Então se sinta assim no meu ateliê, aqui do meu lado, e eu te ensinando, beleza? O que acontece? Essa parte aqui, ó, esse estudo aqui, ele é um pouco diferente desse aqui, por exemplo. Por quê? Porque esse estudo a gente chama de indireto, é um desenho indireto. Por que ele é indireto? Quando você faz um estudo utilizando o cilindro, os volumes, você não desenha diretamente o que você quer. Você está desenhando antes formas volumétricas que representam a perna, a barriga, a cabeça, o braço e assim por diante. Já um desenho linear, direto, eu vou colocar aqui para vocês verem. Eu vou estar desenhando aqui do lado. Então assim, eu posso estar explicando aqui para você de uma maneira que você entenda. O desenho linear direto, o nome já está falando, linear direto. Você olha a estrutura que você está desenhando, a foto, o rosto, e você simplesmente com linhas, você vai representar o que você quer. Por exemplo, aqui eu vou representar um corpo, tá? O que é interessante quando você desenha dessa maneira é que se você tiver um bom treinamento, você já vai conseguir criar os corpos que você quer sem estar olhando uma referência. Mas assim, repito, quando você faz esse tipo de desenho, você tem que ter um repertório muito bom. Você tem que já ter copiado muito e ter um entendimento muito... Ficou bem cagadinho, mas assim, é só para vocês entenderem como que funciona. Ó, eu posso ir lapidando ele, mas é um desenho que eu trabalhei aqui de maneira que eu tô pensando um pouco em volume também, mas é mais para você memorizar a construção. Aqui tem alguns desenhos que vocês podem estar notando, deixa eu botar aqui para baixo para você ver melhor, que representa esse tipo de desenho. Esse desenho que está aqui na direita é um desenho linear direto, que eu fui simplesmente olhando as imagens e fui tentando reproduzir os contornos que você tá olhando na imagem. Eu tenho aqui alguns exemplos, eu separei. Aqui, por exemplo, ó, linear realista duro. Por que eu escrevi isso? Porque ele não tem tanto gesto. O desenho gestual ele é mais para você tentar enxergar o movimento do corpo. Quais são as linhas que desenham o corpo. Um gestual, por exemplo, é muito diferente de um desenho linear direto. Porque um desenho linear direto ele é mais rígido, ele é mais duro. Ele, tipo assim, precisa ter mais... Quando a gente fala de gestual, a gente tem que guiar os olhos da pessoa na hora que ela está olhando a imagem em si, beleza? Você tem que tentar juntar essas três formas. Aqui eu não aprofundei muito no volumétrico. Por quê? Porque o volumétrico, diferente do desenho linear direto, vou botar aqui de novo, ó. Você vai trabalhar basicamente
com as formas antes. Então, assim, esse corpinho que eu fiz aqui, eu fiz ele bem simplesinho, galera, só para vocês entenderem, tá? Ó, eu vou fazer primeiro os volumes. Do corpo. Para quê? Para eu ter um entendimento de como é o funcionamento desse corpo, tá? Aqui, por exemplo, ó. Mas, Enésio, eu tenho que fazer esse tipo de estudo, volume, ou desenho linear direto, ou gestual, você tem que fazer, na verdade, todos. E eu aconselho você fazer todos para você conseguir, de fato, deixar os seus desenhos mais ricos, tá? Você vai conseguir deixar eles mais vivos, você vai conseguir representar com mais realismo. Tipo assim, você não tem que copiar o realismo, o hiperrealismo, você vai conseguir, na sua criação, dar mais vida para o seu desenho. Não vai parecer que ele é simplesmente um boneco, como esses aqui de construção, eles ficam muito rígidos, parecendo um robô, tá? E de fato, se você só ficar fazendo a construção com os volumes, com os cilindros, com a esfera, você vai deixar seus desenhos bem duros mesmo. Então, assim, o volumétrico ele é um desenho indireto. Beleza? E isso aqui não é só para corpo, tá, galera? Isso aqui, na verdade, também é para qualquer coisa que você for desenhar. Se eu for desenhar, por exemplo, uma flor, um baú, um carro, você pode muito bem desenhar tanto no linear direto, quanto no volumétrico, quanto no gestual. Um carro no gestual, talvez sim. Até um carro mais veloz, um carro muito quadradão, não funcione tanto. Mas, assim, basicamente são 3 formas que você tem que sempre focar, que é o linear direto, é o volumétrico, que é um desenho indireto. Por que é indireto? Porque basicamente você está desenhando primeiro os volumes para depois você inserir as linhas que delimitam, que marcam o volume. Por exemplo, aqui eu simplesmente desenhei as formas. Eu poderia fazer por cima desse desenho os volumes, tá? Eu não vou fazer aqui com mais nitidez o volume da panturrilha, os dedos e por aí vai. E existe o terceiro método, que é o gestual. O gestual, ele também é um linear direto, só que ao invés de você focar e olhar as linhas, as curvas, né, todo o volume do corpo, deixa eu ver se tem um outro exemplo aqui. Aqui está muito legal esse exemplo aqui, ó. Você vai tentar enxergar simplesmente o movimento que o corpo faz. Aqui, né? Aqui, ó. E sempre assim com linhas sinuosas. Então, se você for fazer um desenho gestual desse corpo, por exemplo, e é um desenho bem rápido, com menos, assim, você tem que pensar que o gestual, com menos informações possíveis, você consegue retratar um corpo. Então, sempre linhas em S e linhas também que a gente chama de contraposto. O que é contraposto? Contraposto é quando você faz linhas, nunca linhas assim, ó, iguais dos dois lados. Você sempre faz para dar o equilíbrio, porque o nosso corpo ele é sempre assim, ó. Ele tem partes aqui, depois partes aqui, depois partes aqui. Aqui eu vou dar um exemplo, ó. Por exemplo, aqui na nádega, ó, eu faço assim, aí depois a barriga para cá, aqui as costas, a perna. Vocês podem notar que é sempre linhas que elas não ficam iguais dos dois lados, tá?
aqui. E o gestual, ele pede muito também para você exagerar. Você pode exagerar nas construções. Ele é bem solto, então assim, diferentemente do linear, que é duro, eu posso exagerar criando mais movimento no meu desenho. Vocês podem notar a diferença de um para o outro, tá? Aqui ele está muito rígido. Você consegue... Aqui, na verdade, eu consigo perceber cada nuance do corpo, tá? Cada nova curvinha. Mas quando você joga isso dentro disso, ou vice-versa, você vai conseguir, de fato, estar transmitindo com muito mais realismo. Quando eu falo realismo, bota na tua cabeça que não é aquela cópia fiel à realidade, tá? É uma coisa que você bate o olho e você fala assim, caramba, eu consigo perceber que, de fato, ali tem um corpo em movimento, ou estático, tá? Tem um outro aqui que eu acho muito legal, que é linear direto também, que é esse soldado aqui com essa menininha, que é muito interessante porque esse desenho também é um linear diretão bruto. Eu simplesmente peguei uma foto. Isso é muito legal porque você consegue fazer desenhos bem rápidos com esse tipo de desenho. Você faz desenhos assim, em questão de 2 minutos, você já consegue reproduzir. Aqui, achei outro, ó, observação direta. Eu simplesmente fui desenhando as linhas da referência e automaticamente depois disso eu posso trabalhar em cima fazendo a construção. Eu poderia aqui em cima desse desenho fazer um estudo de volume. Às vezes eu faço muito isso. Igual eu fiz esse aqui, ó. Esse aqui eu desenhei com linear direto. Depois eu fiz aqui um gestual para você ver. E eu poderia também estar fazendo aqui depois uma construção para estar entendendo o que eu estou vendo de fato, aonde que tem uma torção, aonde que tem, aqui por exemplo, tem uma torção aqui nas costas dela, ó, bem interessante. Aqui, ó, ela dá um giro, né? Ela gira o braço. O corpo tá aqui, o quadril, ele tá um pouco de lado. Eu tô fazendo isso aqui para você entender que uma abordagem não proíbe você abordar outro jeito de estar desenhando, porque o desenho ele é muito solto. Então, por exemplo, eu vou falar outra coisa que é super importante. O sketchbook, por exemplo, ele é super importante para você conseguir, de fato, estar ali estudando essas coisas, tá? Eu acho que é isso. Eu acho que eu fiz aqui entender. Eu acho que deu para você ter um entendimento sobre esses 3 tipos de desenhos, que é o linear direto, o desenho de construção volumétrico e o desenho gestual, beleza? Eu espero que você tenha gostado. Ah, lembrei aqui que se você quer ter um entendimento um pouco e muito mais aprofundado, na verdade, sobre isso aqui e muito mais, eu tenho o meu curso Fórmula do Desenho. Eu vou deixar o link aqui embaixo, onde eu ensino tudo isso que você acabou de ver aqui comigo e muito mais lá dentro. E eu também tenho outros cursos, mas aqui eu vou falar um pouco mais sobre o Fórmula, que é o tema do vídeo. Você vai estar aprendendo a desenhar do zero, com uma abordagem assim muito bacana, que eu acho que quando eu criei o curso, eu criei para mostrar, e eu criei um curso pensando assim, como que eu gostaria de ter aprendido a desenhar.
E lá dentro eu mostro muita coisa bacana, muita coisa legal. E é isso. Se você se interessar, o link está aqui embaixo na descrição do vídeo. E se você gostou do vídeo, você também pode se inscrever no meu canal, dar aquela curtida. E é isso. Bora para cima, vai desenhar. Se você quiser aprender comigo mais aprofundado, o link está aqui embaixo, beleza? Valeu, até a próxima.